eram perseguidos, eram mortos, escondiam-se em caverna, não tinha nenhuma liberdade. E hoje nós vivemos em um tempo mais privilegiados, com casas melhores, com oportunidades melhores, com mais facilidades, com mais conforto, onde temos muito mais do que tínhamos anteriormente, do que tinham os nossos antepassados. E por isso eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois a palavra diz que em tudo, absolutamente tudo, devemos dar graça. Seja nas coisas boas ou nas coisas ruins, nos acontecimentos bons, nos acontecimentos ruins, porque Deus ainda dirige, ainda tem o controle da vida do cristão. Então, amados, nesta manhã gloriosa, maravilhosa, onde nós já tivemos várias intercessões, onde nós já tivemos orações, palavra de vida, porque a palavra de Deus é a palavra de vida, é a árvore da vida, que devemos nos alimentar dela. Ela é a esperança, ela é o presente, ela é o futuro, ela foi o passado e ela continua viva eternamente. Pois todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa é a nossa esperança de sempre. Portanto, na adversidade ou em qualquer outra situação, devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, ao trono da salvação, ao trono da redenção. Confiadamente nos achegarmos ao nosso Salvador, ao nosso Cristo, ao nosso Redentor. Nós sabemos que temos aí muitas famílias enlutadas, perderam familiares, perderam amigos. Aqui em casa, por exemplo, todos nós tivemos a Covid, né? Que eu tenho chamado de praga do Egito. Mas graças a Deus ela não prevaleceu. Todos nós recuperamos bem, usamos o kit, né, que eles chamam aí da hidroxicloroquina, a ivermectina, a dexametasona, fizemos inalação com fluimicil, ficamos curados, graças a Deus. A minha mãe, de 67 anos, também ficou doente, mas se recuperou rapidamente. Então, amados, tenham fé, tenham esperança. Eu sempre dizia assim, bom, essa doença não vai me pegar. Se me pegar, eu ficarei curada. E se eu não ficar curada, eu tenho a certeza plena da minha salvação e eu sei para onde eu vou. Então, nós não temos que ter medo, porque nós somos peregrinos nesta terra. Então, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que voltar para o nosso lar. Mas eu creio que o Senhor não vai levar nenhum de nós antes que cada um de nós cumpramos o nosso propósito nesta terra. Então, se você é jovem, porque eu ainda tenho 50 anos, mas eu ainda me sinto jovem, eu ainda me sinto apta a pregar, a louvar, a falar da palavra do Senhor, a viver conforme os padrões bíblicos. Então, eu me sinto ainda preparada e sei que ainda não é o tempo do Senhor me levar. Porque se fosse, ele já teria me levado por N situações, não só por essa situação do Covid, mas por outras N situações. Então, se você ainda está vivo nesta terra, como disse o salmista, Senhor, não me deixa descer a cova, porque na cova quem vai te louvar? Os mortos não podem louvar mais a Deus, mas os vivos, nós que estamos vivos, nós que estamos aqui falando, vivendo ainda, nós podemos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Portanto, não morreremos, mas viveremos para contar os grandes feitos do Senhor. Mesmo que não seja para uma multidão, mesmo que seja para o seu familiar, mesmo que seja para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, você está vivo. É como o Senhor disse lá no Antigo Testamento, que o livro, que esta lei não se aparte do teu coração, que tu fale na sua mesa, para os seus filhos, para a sua descendência. Então, nós ainda temos uma obrigação com os nossos descendentes e com os nossos amigos, o ambiente que nós vivemos. Então, amados, eu vejo essa pandemia como mais um acontecimento histórico. Nós sabemos que eu não vou nem falar antes do Senhor Jesus Cristo, antes do tempo da graça, mas vamos falar depois da graça. Desde 2000 anos atrás, nós sabemos que pandemias acontecem.
praticamente todos os anos. Infelizmente, como estamos nos aproximando para o fim dos governos humanos e o início do governo de Cristo, então o Senhor disse em Mateus 24 que essas pestes, os terremotos, os maremotos, as coisas iam acontecer com mais frequência. E realmente estão acontecendo com mais frequência. Ao longo da humanidade, nós já passamos por várias pandemias que matou milhões de pessoas, às vezes matando, até dizimando 30% da população local. Se isso fosse nos termos atuais, em que nós temos quase 8 bilhões de habitantes na Terra, se desse uma pandemia nesses termos, nós teríamos aí a morte de 21 milhões de pessoas. Mas nós precisamos ter conhecimento do passado para que possamos entender o presente e prevenir o futuro. Sabendo que todos os acontecimentos, nós sabemos que estão escritos na palavra de Deus. Aquele que tem conhecimento das escrituras, em termos de profecias, escatológicos, entendem que coisas acontecem e ainda vão acontecer. No século VI, por exemplo, nós tivemos a pandemia de Justiniano, nos anos de 540 a 720. Ela começou em Constantinopla, que era um grande centro econômico da época, e infelizmente essas pandemias acontecem onde tem muitas aglomerações, grandes centros comerciais, onde as pessoas mais se reúnem, porque há um fluxo maior, há um relacionamento maior, né? Uma ação integrada maior. Então, essas pandemias tendem, porque as doenças elas passam de pessoas em pessoas, seja através de bactérias, seja através de vírus, e onde tem uma maior concentração de pessoas, sempre vão acontecer esses tipos de enfermidades. Essa praga de Justiniano, do século VI, matou 30 milhões de pessoas, 10% da população, através de uma bactéria, por falta de saneamento básico, por falta de higiene, e aí começou-se, então, a humanidade pensar em saneamento de forma pública para o bem-estar social, né, de cada lugar, de cada cidade, de cada município. Então, por isso que o Senhor diz, em tudo dai graças, porque em todas as coisas nós aprendemos mais um pouco, né? Então, essa pandemia, ela se repetiu no século XIV, nos anos 1343 a 1353, que a famosa peste bubônica, onde ratos infectados e piolhos transmitiam essa doença, onde também foi dizimado 75 milhões de pessoas, quase 40% da população da Europa. Em 1520, tivemos a varíola, transmitida por vírus, que matou 30% das pessoas infectadas. Em 1918, tivemos a gripe espanhola, H1N1. Eu estou fazendo um resumo. Não foram todas as pandemias ou endemias que aconteceram, mas para que nós possamos ter consciência de que isto já aconteceu, acontece, e eu creio que esta pandemia não será a última, né? E haverá ainda outras, mas é um ensaio para que a gente possa se guardar, possa se prevenir, possa ter mais higiene e até possa se resguardar. Em 1918, como eu estava falando, nós tivemos a gripe espanhola, H1N1, que era transmitida por vírus. E hoje, o que mais se mata ainda não é o Covid, que nós estamos vivendo agora de uma forma globalizada, essa transmissão desse vírus, que é algo de uma gripe, né, mais avançada, uma gripe, digamos assim, mais aprimorada, uma gripe mais forte, algo porque os sintomas que eu tive foram sintomas de uma gripe, só que uma gripe com mais febre, uma gripe com mais dor de cabeça, uma gripe resistente, que não queria sair do organismo. Mesmo com todos os remédios tomando, é uma forma de que os antigripais que estão aí, como xaropes ou outras coisas mais, não resolviam, a não ser um remédio mais forte, né, contra essa vírus.
Então, a AIDS já matou e ainda mata. A AIDS, né, que é uma pandemia mundial também, transmitida, que vocês já sabem, já conhecem, já matou 25 milhões de pessoas, né? E continua matando. Por que eu quero dizer isso? Porque nós não devemos ter um medo exacerbado, devemos ter os cuidados de higiene, os cuidados pessoal, cuidados de não andar em aglomerações, se você puder evitar, evite, né? Cuidados de usar uma máscara, sempre limpar as mãos, ou seja, seguir os conselhos médicos, os conselhos da ciência. A ciência não é tudo, mas a ciência, ela tem suas bases. A ciência, ela nos orienta, né? Então, não vamos agir de uma forma negligente, eu nem diria irresponsável, mas de uma forma negligente, porque quando nós tomamos os cuidados de higiene pessoal, ela é bom para todas as coisas, não só para nos prevenir dessa pandemia. Então, nós estamos vendo que esses vírus, essas bactérias, esses acontecimentos, eles têm se acirrado, eles têm aumentado. A gripe aviária, a gripe suína, né, o vírus do ebola e agora o atual Covid. O que eu vejo de diferente nesta pandemia é que, verdadeiramente, elas têm se tornado, as pandemias daqui para frente, elas vão se tornar globalizadas. Porque elas se espalham com mais facilidades, porque as nações, nós, né, o mundo, ele se tornou mais comunicável, ele se tornou mais fácil. Eu estou no Brasil agora, mas se eu pegar um avião, daqui a 3, 4, 5 horas, eu estou na Europa, daqui a 10 horas, 7 horas, estou na Europa, estou nos Estados Unidos. Então, eu posso muito bem, aqui, se eu morar num lugar isolado, pegar um avião e ir na Europa e contrair um vírus, seja do que for, e trazer para a minha cidade ou para o meu lugar remoto um vírus que, se fosse no século XVIII, XVII, talvez nunca chegasse na minha região. Mas, em virtude da globalização, nós estamos vendo que essas enfermidades, elas têm se espalhado com facilidade. E nós devemos ter os devidos cuidados conosco, com os mais velhos, né, com os nossos amigos, de não contrair e trazer esse vírus para a nossa casa. Jesus falou em Mateus 24 que quando essas coisas se aproximassem à sua volta, coisas desse tipo iam aumentar. Verdade, terremotos, maremotos, pestes, fome, guerra. E assim vem se cumprindo a palavra de Deus até nas suas vírgulas. Então, amada igreja, o Senhor disse que quando essas coisas acontecessem, a nossa redenção, a nossa salvação estaria próxima. Eu creio, sem sombra de dúvida, que esta pandemia vai passar. Ela já está perdendo, inclusive, sua força mortal, que a maioria está sendo curada. Na verdade, essas doenças nunca se acabam, mas elas serão controladas, como todas as outras que nós já tivemos, né? O vírus de outras doenças, elas estão aí, vão continuar aí. Não vão acabar, mas serão inventados vacina, serão inventados outros tipos de medicamentos, serão inventados antibióticos, né? Teremos mais cuidado com a nossa higiene. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, porque a promessa do Senhor é que Ele espera resgatar realmente uma igreja. Mas eu acredito que não a igreja como nós vemos hoje. Eu acredito que a igreja como a palavra de Deus fala, uma igreja resplandecente, uma igreja que brilha como o sol, uma igreja linda como um exército com bandeiras, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível, como está escrito em Efésios 5:27, como está escrito em Cantares, como está escrito em Isaías 60. Então, eu creio, amados, que todas estas coisas contribuem para que primeiro a igreja venha se limpar através da palavra de Deus, como diz lá que o Senhor mesmo, Ele prepara a sua igreja na sua palavra, limpando, purificando, santificando as suas vestes no sangue do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse,
e na palavra de Deus, como está escrito em Efésios 5, 26. Então, isso não vem de nós, não vem da nossa justiça própria, não vem do nosso querer, mas vem pela graça e misericórdia de nosso Pai. Nós não nos limpamos porque queremos, porque somos bons, porque temos uma justiça própria, eu mereço isso porque eu fiz isso, não. Nós nos limpamos porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, um sacrifício eterno, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Um sacrifício em que todos que se acheguem confiadamente ao trono da graça, todos que estão cansados e sobrecarregados, se acheguem a Cristo e serão purificados, o seu pecado será perdoado, será esquecido e nós teremos vestes brancas, limpas, sem máculas, sem rugas. Mas, amados, primeiro, nós temos que aceitar o sacrifício da cruz. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não nos achegamos ao Pai. Ele disse assim, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o caminho, não existe outro caminho, não existe outra doutrina, não existe outros deuses. Não existe absolutamente nada. Não existe Maria, não existe João, não existe Pedro. Só apenas Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é aquilo que prevalece no passado, no presente e no futuro. A verdade vai prevalecer. A mentira é corrupção. A mentira, ela se acaba, mas a verdade permanece para sempre. E ele é a vida. Sem Cristo, sem o sacrifício, sem aceitar o Cordeiro de Deus como remidor, como redentor dos nossos pecados, da nossa alma, dos nossos maus caminhos, sem aceitar esse sacrifício, nós nunca poderemos ver a Deus. Ele é o Filho, ele é o primogênito da criação. E através dele, através da aceitação dele como nosso Redentor, nos tornamos herdeiros, herdeiros com Cristo, da promessa futura, herdeiros desta terra que hoje ela está entregue às trevas. Nós estamos convivendo com luz e trevas, mas vai chegar a hora que Deus vai fazer a separação total entre trevas e luz, como está escrito em Isaías 60, ele diz, levanta, resplandece, não é? Porque eis que a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti, porque as trevas vêm cobrindo a terra. Então, amados, nós sabemos que isto tudo contribui para que nós possamos endireitar os nossos caminhos tortos diante do Senhor. Endireitar-se, dizer, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero viver mais negligenciando a leitura da tua palavra, eu não quero mais negligenciar a comunhão contigo, eu quero conhecer os caminhos eternos, os caminhos de Deus, os oráculos de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade de Deus não é que pereçamos. Estas pragas, estas pestilências, ela não foi o Senhor que colocou. Deus, a natureza de Deus não é essa. A natureza do nosso Pai é de querer o bem. Ele diz, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o vosso Pai que está no céu. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ele diz que os pensamentos dele são muito mais altos. Ou seja, às vezes nós pensamos em ter prosperidade, mas a prosperidade que Deus tem para nós, o futuro glorioso que Deus tem para cada um de nós, é muito maior do que pensamos, do que pedimos. A nossa mente humana não consegue alcançar, não consegue ver, não consegue prescrutar o coração de Deus para aquilo que ele tem para nós. Mas nós temos uma fé de que tudo isso se cumpriu, se cumpre e vai continuar se cumprindo. Porque, como eu estava dizendo, não existe outro caminho se não for pelo sacrifício da cruz. Agora, se eu não aceito a Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, se eu não
entendo, compreendo na minha mente, compreendo no meu coração e me arrependo dos meus pecados, dos meus crimes, se eu não peço a Deus para andar em retidão diante dos homens, diante de Deus, não procuro ler, não procuro entender a palavra de Deus, não posso dizer que a luz vai resplandecer em mim, porque eu estou fora da videira verdadeira. Nós somos, em Romanos, a palavra de Deus diz que nós somos ramos enxertados por adoção. Sabe quando você pega uma outra planta e enxerta em outra, né? É assim que nós somos. Nós não somos galhos naturais da videira verdadeira, né? Nós somos galhos enxertados. Nós éramos gentios. Nós não éramos oráculos de Deus. Nós não guardávamos como os judeus guardavam a sua palavra há 3.500 anos, como faziam sacrifícios já apontando para o nosso Salvador, para Cristo Jesus, né? Não viviam todas aquelas regras, aqueles ordenamentos. Nós éramos gentios, nós vivíamos em trevas, vivíamos fora desta palavra, vivíamos como ovelhas desgarradas do rebanho. Então o Senhor trouxe através de Cristo, trouxe como ovelha, resgatou-nos, nós somos a ovelha perdida. As 99 estavam salvas, mas nós éramos como a ovelha perdida. O Senhor foi lá, trouxe aquela ovelha suja, limpou sua lã, alimentou da sua palavra, né? E nos purificou. Nós éramos ramos de outra árvore brava, né? De uma oliveira brava, e o Senhor trouxe e enxertou na oliveira verdadeira, enxertou na sua palavra, enxertou na árvore da vida. A palavra de Deus é a árvore da vida, Cristo é a árvore da vida, né? Porque lá em João, capítulo 1, o Senhor diz assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Em João ele diz que Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de vida. Ele é o princípio, ele é o início, ele é o alfa, e ele também é o fim, ele é o ômega. Tudo foi feito por ele, para ele, né? E sem ele nada teria sido feito. Então é isso que nós temos que entender, que o nosso Cristo, ele é muito maior do que os nossos pecados. Ele é muito maior do que as nossas más ações. E o sacrifício na cruz do Calvário foi para apagar o nosso pecado, os nossos crimes passados, os nossos crimes do presente e também os nossos do futuro. Porque você acha que Cristo ia me salvar, né? Ele ia derramar o seu sangue, eu ia me tornar para Ele, me arrepender dos meus maus caminhos e chegar ao Pai através dele. Será que ele, sendo Deus onipresente, onipotente, não saberia de tudo que iria acontecer? Não saberia também que eu iria pecar no futuro? Mas o sacrifício foi completo. Foi para os meus pecados do passado, do presente e aqueles que eu ainda vou pecar. Ele apaga todos os meus pecados. Agora, nós precisamos realmente do auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não vamos deixar a nossa consciência obscurecida, endurecida, sem compreensão de delitos, né, de pecados, de crimes cometidos por nós, né? Porque muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos fazendo coisas erradas, que estamos procedendo de uma forma que contraria a vontade de Deus, que não agrada ao nosso Pai que está no céu, porque a Bíblia diz que Ele é santo, e nós devemos ser santos. Santo quer dizer separado de muitas coisas, né? Separado de alguns caminhos mundanos. Aqui nós estamos vivendo um tempo em que tudo está misturado. O bem e o mal está misturado, o frio e o quente está misturado. Você tem consciência disso, né? Você tem consciência, através da palavra de Deus, através da salvação, através de Cristo, através do Espírito Santo,
Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho consciência do que é santo, do que é profano, do que é certo e do que é errado. Mas se eu não me aproximo de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não tenho comunhão, como é que esta palavra vai me purificar? Como diz em Efésios, que o Senhor está purificando, está santificando a sua igreja através da palavra. Eu tenho que ter conhecimento desta palavra. Essa palavra é a verdade, essa palavra é o verbo, essa palavra é Cristo, ele é a árvore da vida. Né? Lá no jardim do Éden, o homem comeu do fruto da árvore que não poderia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio que a vontade de Deus não era que nós não conhecêssemos o mal. A vontade de Deus era que nós não praticássemos o mal. Porque o que acontece é que quando o homem comeu do fruto da árvore proibida, do fruto do bem e do mal, o homem não tinha capacidade ainda de discernir entre o bem e o mal. Né? Então, ela é uma árvore de um ensinamento ou algo que Deus não queria, que nós não estávamos preparados, porque da mesma forma que o homem usou ferro para construir aviões, para construir carro, para construir pontes, este mesmo material serviu para construir revólveres, serviu para construir espadas, serviu para construir tanques de guerra. Você está vendo a tênue, né, diferença de discernimento entre o bem e o mal? Por isso que o homem não estava preparado para discernir ainda entre o bem e o mal. Né? Por isso que o Senhor diz assim, o homem, ele já estava vendo no futuro, o homem se tornou como um de nós. Né? Como um de nós, como um dos anjos, como Deus, como um de nós. Ele conhece o bem e o mal. Só que vai chegar um tempo em que, através do conhecimento das Escrituras, ele vai discernir entre o certo e o errado. Ele vai fazer a diferença entre o bem e o mal. Ele vai poder escolher, ele diz, não, este ferro aqui, ele serve para o bem, mas também ele serve para o mal, e eu não vou ser participante de criar o mal disso aqui. A internet é algo maravilhoso para trabalho, uma ferramenta de trabalho. Nós estamos nos comunicando hoje, houve uma ampliação do conhecimento, como disse Daniel, né? Há 700 anos antes de Cristo, Daniel viu tudo isso. Né? Antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos aproximadamente, Daniel viu que a ciência ia se multiplicar. Hoje nós estamos numa pandemia, mas nós nos aprendemos a nos comunicar através das redes sociais. É uma bênção porque multiplicou o conhecimento, você pode fazer um curso online, você pode se comunicar com a humanidade de forma online. Não existe mais barreiras para nos vermos, para nos falarmos, para aprendermos. Mas, ao mesmo tempo que esta ferramenta é usada para o bem, ela também é usada para o mal. Existe, dentro desta rede mundial, existe prostituição, promiscuidade, homicídios, adultérios, corrupção, tudo. Então, nós temos que ter esse discernimento. Então, uma ferramenta como essa, que serve para me instruir, também serve para me destruir. Se eu uso ela só para comunicação de redes sociais, de fofocas, de intrigas, disseminando o ódio, a violência, o mal, disseminando prostituição, adultério, né? Como tem pessoas que se relacionam, inclusive, né? Às vezes de uma forma sexual pela internet. Eu achei que isso não era possível, mas como magistrado, uma vez eu peguei um processo que isso acontece. Isso acontece, né? Pela internet. Infelizmente, amados, queridos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pedir a Deus o discernimento entre o bem e o mal, porque o bem e o mal, eles estão juntos, eles estão convivendo conosco. Nós estamos na terra, então nós não estamos livres. O joio e o trigo estão juntos. É tanto que existe uma parábola com relação a isso, que o lavrador ele queria já arrancar o joio,
Mas o Senhor disse que não era o tempo de arrancar o joio, porque eles eram muito parecidos. Mas ia chegar um tempo em que o joio e o trigo iam estar maduros. Mas o Senhor da seara, ele ia limpar a sua era, ele ia limpar a sua lavoura, ele ia tirar o joio do meio do trigo, ele ia juntar o joio e ia queimar, e só ia permanecer o trigo. Então, irmãos, nós temos que nos limpar dessa semente maligna, né, do mal, que infelizmente nós herdamos dos nossos antepassados. Então não existe bom, seja ele homem, jovem, crianças, adultos, mulheres, não existe nenhum bom. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estávamos longe de Deus. Mas a partir do sacrifício da cruz do Calvário, esta oportunidade, este privilégio eterno, esta maravilhosa graça, ela foi dada para todos os homens na terra, para que nós possamos ser trigos e permanecer na lavoura de Deus eternamente. Porque esta é a vontade de Deus, é que nenhum de nós pereça, mas tenha a vida eterna, mas que herdamos, pegamos de volta aquilo que foi dado para o homem, a terra, na sua plenitude. A terra é nossa. Infelizmente, nós fomos enganados por muitas coisas e deixamos para lá. Então, amados, nos últimos dias, Deus fará essa clara distinção entre luz e trevas, como está escrito em Isaías 60. O Senhor diz, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Que trevas são essas? Que escuridão são essas? É a falta de Deus, é a falta do conhecimento da palavra de Deus, é o entendimento endurecido, entenebrecido, é o entendimento que não quer saber de Deus, é o entendimento que vai colocar a palavra de Deus fora do alcance de suas famílias. Mas esta palavra, para aqueles que creem, vai resplandecer sobre cada um de nós. E a glória do Senhor virá sobre cada aquele que aceitar. E eu creio que mesmo depois disso haverá uma grande colheita de almas, né? Porque o Senhor diz, a escuridão vem sobre os povos, mas sobre ti, a noiva do Cordeiro, aquela que tem suas vestes limpa pelo sangue do Cordeiro, limpa pela palavra de Deus, santificada, purificada através do Espírito Santo de Deus, sobre esta pessoa, sobre a igreja do Senhor, a glória do Senhor vai brilhar, né? Vai ser linda como um exército em bandeiras e vai surgir e se verá a glória do Senhor. Então Deus fará, como está escrito em Malaquias, fará a diferença entre o que serve e o que não serve. E através da glória que virá sobre os povos, da glória que virá sobre a igreja do Senhor Jesus, muitas almas se renderão ao Senhor, porque eu creio, como João disse, que viu uma grande multidão, como a areia da praia que não se podia contar, de salvos, porque para a salvação basta uma palavra, basta uma aceitação, basta um entendimento desta mente que nós temos corrompida, basta dizer, Senhor, eu te aceito, eu sei que os meus caminhos estão errados e eu quero viver um novo caminho, eu quero viver um novo tempo. Em Romanos 8:19, ressalta que o mundo e a criação aguarda com uma expectação ardente, com um desejo ardente. O mundo, a terra, toda a criação, os animais, as árvores, tudo que existe, ele aguarda com uma grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós somos os herdeiros com Cristo. Jesus é a primogenitura. E nós somos a herança, nós seguimos a Cristo, nós somos esses filhos de Deus, que a terra aguarda com uma ardente expectação. Porque ele sabe que quando os filhos de Deus verdadeiramente se manifestarem, sabe que haverá uma libertação
da servidão. Está escrito lá, né, em Romanos 8,19, depois você lê. Nós teremos uma libertação. A terra será livre da servidão, será livre da escravidão demoníaca, será livre do império das trevas. Igreja do Deus vivo, né? A criação ela está escrava do império das trevas. Veja, não é um reino, é um império que domina. Assim como Daniel viu, né? Daniel viu todos os impérios que passariam pela humanidade, né? O império daquela estátua, da cabeça de ouro, do peito de prata, do ventre de bronze, das pernas de ferro, dos pés misturados de ferro e barro, os dedos também daquela estátua. Assim, são diferentes períodos históricos da humanidade, né? São diferentes períodos dos impérios que já passaram pelo mundo. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, né? Entre os séculos 6, 7, 5 antes de Cristo. Depois veio o império, depois desse império babilônico que matava, que levava os povos escravos, porque é um império, ele domina naquele tempo, naquela região, onde as pessoas serão escravizadas, perdem os seus direitos, perdem as suas liberdades, são levadas cativas, escravas, para outros lugares. Então, depois do Império Babilônico, nós vimos o Império do Peito de Prata, que foi o Império Medo-Persas, que também dominou de forma atroz, de forma cruel, onde eram mortos muitas pessoas, guerras, né? Isso tudo século 4, 3 a.C., por aí. Depois veio o Império de Alexandre o Grande, que dominou ali, que veio da Macedônia e dominou ali da Grécia, Macedônia, dominou todo ali aquele, em volta, a Europa ali, em volta do mar Mediterrâneo. Foram pessoas cruéis que dominaram pela espada, dominaram, né, pelas suas armas de guerra. Depois veio o Império Romano, onde Cristo já nasceu, onde o Império Romano já dominava. Então, a Jerusalém, Israel, era escrava, digamos assim, ela vivia em servidão, numa escravidão a um império em que dominava pela sua força, pela sua crueldade. Né? O Império Romano, ele era tão cruel que todas as vítimas que eles faziam numa cidade, eles penduravam em estaca. Mesmo depois de Cristo, no ano 70, com a destruição de Jerusalém, né? Nós sabemos que o que aconteceu lá em Jerusalém, eles foram massacrou, pois Jesus disse, né, que Jerusalém ia ser destruída, que aquele templo não ia sobrar pedra sobre pedra. E verdadeiramente aconteceu, né? Através do general Tito, onde o seu pai era imperador. Esse general, ele cercou Jerusalém, cidades vizinhas, e destruiu, matou 1 milhão de pessoas e ficou em estacas. E conta a história, Flávio José conta, de que, infelizmente, eles não penduraram mais pessoas nas estacas porque faltou madeira. Faltou madeira para pendurar pessoas mortas. Então, são impérios de trevas que dominam até hoje. Depois disso, nós vimos a divisão desse império dividido nos países, né, da Europa, que a todo custo eles tentam novamente formar uma união globalizada para o retorno de um império novamente. E nós sabemos que também isso está escrito, que vai haver uma globalização. A humanidade caminha para um governo único. O que diferencia, né, essas pandemias agora das pandemias anteriores é justamente isso. É algo generalizado, algo que vai caminhar para quê? Onde todos os países acontece a mesma coisa, então vai se caminhar para quê? Para um comando único, um governo único, para um império único, em que liberdades serão caçadas, em que muitos não terão mais seus direitos. Seremos, como disse lá em Apocalipse 13, seremos assinalados, né? Ou seja, esse
império que vai nascer, esse império que vai vir, ele vai assinalar os seus com uma marca. Com uma marca. Quem não aceitar esta marca, né, está escrito que não vai poder comprar, vender, não vai poder fazer nada, não vai poder viajar. E, amados, não se engane. O que nós estamos vivendo hoje é um ensaio para que tudo isso. Porque lá em Apocalipse 13 fala, né, no final de Apocalipse 13 você pode ver lá, que este governo único, né, essa organização mundial que nós estamos vendo se organizando, né, ela vai exigir esta marca, né, para aqueles que concordam com o seu imperialismo. Não sabemos quem vai ser, nem como vai ser. Sabemos que o governo do anticristo ele vai imperar. E ele vai imperar por quê? Porque vão haver muitos anticristos no mundo, porque anticristo não vai ser só uma pessoa. Tudo que não aceita a Cristo, tudo que rejeita a Deus é anticristo. Esta é a verdade. Pessoas, comunidades, associações, né, governos, são anticristos que não aceitam a palavra de Deus, que acham que pode viver sem Deus, que tem a si como autossuficiente, ele vai achar que ele é Deus praticamente, que ele é o Senhor da sua própria vida. Infelizmente, nós somos feituras de Deus. Nós não somos Senhor da nossa própria vida, nós não temos controle de nada. Nós não temos controle sobre o ar que respiramos, nós não temos controle sobre o nascimento das plantas, do mar, dos peixes, nós não temos controle da nossa própria vida, porque quando Deus quiser tirar o fôlego de vida de cada um de nós, ele tira. Mas nós sabemos que em muitas eras o homem sempre quis, né, através dessa influência maligna, se ausentar, ser autossuficiente de Deus. Mas nós não podemos, porque ele é a própria vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como nós podemos ser autossuficientes, independentes de Deus? Não haverá essa possibilidade jamais, porque nós fomos feitos, né, feitura dele, imagem e semelhança dele. Não podemos ser independentes. Infelizmente, amados, nós estamos andando, a igreja do Senhor está andando em mornidão, né? Não temos comunhão, perdemos, né, nos perdemos na busca dos nossos próprios interesses financeiro, social, familiar, né, estudos, empresas, negócios, entre outros tantos afazeres. Negligenciamos o que verdadeiramente traz vida, a árvore da vida, a palavra de Deus, que é Jesus, é o conhecimento das Escrituras. Né? Mas eu creio que a boa nova para tudo isso, eu creio, né? Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, é que antes da volta, do término desse imperialismo humano, desses governos humanos, como Daniel viu uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, sem auxílio humano, é algo divino, não é algo nosso. O homem não vai ter controle sobre isso. E uma grande pedra lançada nos pés dessa estátua. Ou seja, no fim desses governos humanos, e pondo fim a tudo isso, pondo fim a toda essa morte, essa miséria, pondo fim a essas doenças, pondo fim ao mal, às guerras, pondo fim aos maremotos, aos terremotos, às pestes, pondo fim ao mal, pondo fim à morte, pondo fim... Né, onde ali o Senhor disse que é o último que vai ser tragado, né, o último que vai ser vencido vai ser a morte. Então não mais haverá morte, não mais haverá fome, não mais haverá choro, não mais haverá dor, porque Deus vai limpar a sua lavoura, Deus vai limpar a terra, Deus vai extinguir o mal de sobre a terra. Né? E eu creio, né, que antes de tudo isso, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, haverá um grande derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, como está escrito em Joel 2. Assim como eu vejo esta pandemia como um cumprimento do livro de Malaquias 4:6, em que Deus converteria o coração dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Nós estamos vendo aí essa necessidade em que as pessoas estão mais próximos uma da outra, nas suas casas, com seus familiares, tendo que conviver todos os dias, marido, mulher, filhos, pais,
né, familiares, tendo conviver e procurando uma comunhão para superar tudo isso, porque os filhos têm medo de perder os pais têm medo de perder os filhos, e Deus está interagindo, está convertendo o coração dos pais aos filhos. Então, não podemos ver nada como uma maldição, mas em tudo dai graças, porque sempre há um propósito em tudo isso. Embora eu creio que o nosso Deus, ele não é um Deus que coloca doenças, pestes, não é da natureza do nosso Deus. Mas, infelizmente, é permitido, porque a terra foi entregue para o homem. Deus entregou o governo da terra para o homem, para o primeiro homem. Disse, olha, a terra é tua, governa sobre ela, né? Manda, coloca os nomes dos animais, eles te submeterão. Mas, infelizmente, o nosso antepassado entregou este governo para o mal. É tanto que este governo, quando Jesus foi provado, né, ele disse, olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aí é meu. Isso aí é meu. Se tu me adorares, se tu prostrares e me adorares, eu te dou isso aí também. Né? Ou seja, tudo mentira. É dele, né, mas Jesus resgatou através do seu sacrifício e entregou este poder de resgatar o governo da terra, de resgatar a terra da servidão, de resgatar a terra dessa escravidão, como está escrito em Romanos, ou como eu já li, ela entregou para os filhos de Deus, para aqueles que querem realmente viver segundo os princípios, a lei, a constituição do céu. Eu creio que toda esta enfermidade, ela vai passar, né? E depois que ela passar, haverá uma maior valorização dos relacionamentos. Isto é fato, né? Eu, por exemplo, isso tudo me permitiu refletir, né, sobre a minha vida, como eu estava vivendo, as minhas prioridades, refletir sobre a minha casa, sobre meus filhos, né? Me levou, procurei sondar o coração, digamos assim, o meu coração, primeiro, pedindo a Deus que, através do Espírito Santo, me trouxesse entendimento, consciência dos meus maus caminhos, para que eu pudesse me arrepender, para que eu pudesse confessar, para que eu pudesse pedir perdão, né? Então, eu usei esse tempo para isso. Então, eu quero dizer para você, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, Igreja viva, célula viva de Deus, célula que emana vida, né? Porque o nosso corpo agora, ele está, a nossa mente, nosso corpo, a nossa alma está restaurada com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Então, nós temos a vida em nós. Que nós possamos usar este tempo para refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa maneira de agir. Se está sendo agradável perante a Deus. Então, esta foi a minha consciência durante essa pandemia. Senhor, o meu caminho, a forma como eu estou vivendo, está agradando a Ti? Está sendo agradável a Ti? Porque muitas vezes, irmão, nós podemos estar fazendo o que Deus manda, mas não da forma como Deus manda. Né? Muitas vezes você pode estar, não, eu até achei um dia desse uma comparação bem interessante para que nós possamos entender. Deus disse que gosta de bolo, né? E nós vamos lá fazer aquele bolo para apresentar, né, perante Deus, digamos assim, a nossa oferta. Mas nós não perguntamos que tipo de bolo Deus gosta. Se é de chocolate, se é de baunilha, se é de laranja. E muitas vezes este tempero ou esta forma nova que nós queremos dar, porque nós queremos ter uma forma melhor do que Deus. E nós sabemos que é Deus que tem a melhor forma, né? Porque a vontade dele é perfeita, é agradável, a vontade dele é que é a certa, né? Então nós devemos traçar, né, um plano de perdão dos nossos delitos, traçar um novo propósito de vida e nos preparar para fazer parte deste grande avivamento espiritual. Amados, eu não creio, assim como eu não creio num Cristo morto, né? No Cristo morto, pendurado no madeiro que não pode fazer nada, porque hoje nós estamos numa mornidão tão grande dentro das igrejas,
que se prega um Jesus histórico, um Jesus que fazia, um Jesus que ressuscitava, um Jesus que expulsava demônios, um Jesus que curava. Mas nós não estamos pregando um Cristo vivo, que faz todas essas coisas hoje e fará eternamente. Inclusive, coisas maiores o Senhor disse que a sua igreja faria. Então, nós somos uma geração muito fraca, que qualquer coisa que aconteça, nós estamos enclausurados, estamos amordaçados, estamos vivendo sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que hoje nós não podemos fazer muita coisa, porque são acontecimentos permitidos por Deus. Mas já que Deus nos deu um tempo para nos resguardar, para nos separar, para nos santificar, para nos purificar, para sarar os nossos relacionamentos familiares, sarar a nossa alma, nos converter dos nossos maus caminhos, fazer uma retrospecção, né, dos nossos procedimentos, se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, se nós estamos agradando, como cristãos, estamos agradando a Deus. Então, esse tempo de reflexão, esse tempo de despertar, este tempo de confissão, este tempo de arrependimento, né, essa coisa nova que Deus está fazendo, que Deus está permitindo. Assim, olha, amados, eu fiquei impressionada com tanto ensinamento maravilhoso que tem da palavra de Deus na internet. Com tanta coisa que eu aprendi nesses 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né, enclausurada, do que quando eu estava na igreja com 20 anos de crente, né? Eu passei a estudar mais a palavra de Deus. Eu passei a compreender coisas que eu não compreendia. Eu passei a fazer estudos escatológicos. Eu passei a estudar os tempos proféticos. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, que a fé vem pelo estudar. E na medida que você estuda, que você vê que cronologicamente tudo vem se cumprindo dentro das Escrituras, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não tem como a gente fugir da vontade de Deus. Não tem, não existe. Não existe fórmula mágica, secreta, não existe império das trevas, não existe governo mundial, não existe pandemia, não existe peste, não existe nada que possa nos afastar, né, deste futuro glorioso que Deus tem para nós. Nem anjos, nem principados, nem espada, nem fome, nem nudez, como disse Paulo. Nada nos poderá nos afastar do amor de Deus, porque esse corpo é veste, é uma veste. O meu espírito está vestindo esse corpo agora, mas no futuro Deus vai nos dar um corpo glorioso, um corpo que não vai mais se corromper, que não vai mais se destruir. Um corpo eterno, um corpo de glória, que você vai viver eternamente. Nós iremos viver eternamente e o governo da terra será entregue para nós. Eu estou vendo aqui o horário, já está terminando o meu horário. Então, amados, eu quero prosseguir aqui, que nós devemos pedir perdão pelos pecados cometidos, né, por esta nação, por nós. Né? Eu quero fazer uma oração, né, terminar isso aí com uma oração. Eu gostaria de pedir que nós curvássemos a nossa cabeça, né, e orássemos, primeiro nos arrependendo, pedindo perdão. Vamos orar, né? Pai, neste momento, momento de reflexão, nós estamos aqui orando por esta nação, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos pecados que nós, como igreja, Senhor, nós cometemos, como pastores, temos cometido perante Ti, negligenciado a Tua palavra, os dons do Teu Santo Espírito, a Tua justiça, a Tua retidão. Senhor, nós temos andado em nossos próprios caminhos, Senhor. Senhor, nós temos andado em nossos próprios desígnios do coração, não temos vivido a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos perdoe por nós termos negligenciado a Tua presença, a orientação do Teu Santo Espírito,
temos negligenciado e vivido em mornidão espiritual, muitas vezes até fazendo ide, mas não do jeito que o Senhor orientou. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, meu Deus, pelo pecado cometido contra os órfãos, contra os rejeitados, contra os aleijados espirituais, porque nós é que temos a palavra de vida eterna e muitas vezes não demonstramos o teu amor, mas a rejeição que alimenta o espírito da orfandade na nossa nação. Meu Deus, quantos órfãos tem na nossa nação, órfãos espirituais, porque a tua igreja, Senhor, tem agido com a sua justiça própria, tem feito a sua diferença natural, muitas vezes não querendo ir até os órfãos, os aleijados, os rejeitados, não quer orar, Senhor. Senhor, que se cumpra neste tempo de pandemia o que está escrito em Malaquias, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sejam pais biológicos, sejam pais espirituais, filhos do coração, filhos por adoção. Que haja um choro no meio das famílias, não um choro pela perca, não um choro de morte, mas um choro de arrependimentos pelas divisões, pelas contendas familiares, Senhor. Senhor, cura as famílias da nossa nação. Que haja nesse país um desejo das famílias estruturadas adotarem crianças órfãos, meu Deus. Adotarem oração, adotarem de forma, Senhor, biológica, legal. Meu Pai, que as crianças abandonadas, frutos da promiscuidade, frutos da prostituição, filhos indesejados, filhos rejeitados, Senhor, filhos que estão na orfandade, que a tua igreja, Senhor, se encha da tua compaixão por vidas, Senhor, o Senhor encha do teu Santo Espírito e amor pela humanidade. Enche a tua igreja do teu Santo Espírito para que tenha amor pela humanidade. Que a nossa oração chegue ao trono da tua glória, meu Deus. Meu Pai, nós vemos aí a nossa nação, Senhor. Glória a ti, porque ela estava realmente num caminho pior do que o que está hoje. Mas o Senhor levantou um governo Senhor, um governo, que o teu governo venha sobre a nação brasileira. Que a tua vontade se cumpra sobre a nação brasileira, que as profecias, Senhor, que o Senhor tem usado os profetas, que o Brasil será o celeiro das nações. Eu não digo só um celeiro, Senhor, de comida física, de grãos, mas um celeiro, meu Deus, da tua palavra. Um celeiro em que, Senhor amado, haverá missionários, profetas, evangelistas saindo desta nação, Senhor, com grande poder, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, um grande avivamento, Senhor, que saia desta nação para outras nações, Pai. Um avivamento de fé, um avivamento de amor, um avivamento de esperança, um avivamento dos dons espirituais, um avivamento dos frutos do Espírito Santo, um avivamento de cura, de arrependimento, um avivamento, Senhor, de confissão, Senhor. Que nós possamos deixar os nossos maus caminhos e prosseguir para o alvo, Senhor. Prosseguir, Senhor, para este governo, não para o governo mundial do Império das Trevas, mas para o governo de Cristo, um governo de submissão às leis de Deus, um governo de aceitação, porque quando o Senhor chegou, o Senhor disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento, Senhor, veio antes do reino de Deus. Que o Senhor possa trazer uma grande unção do teu espírito de arrependimento sobre a nação brasileira. Arrependimento dos nossos maus caminhos, arrependimento dos nossos delitos, arrependimento dos nossos pecados, arrependimento dos nossos maus hábitos e atos, para que, Senhor, o reino de Deus seja instalado definitivamente nos nossos corações e nos governos da nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que já terminou o meu horário. Já são 11 horas e 2 minutos.